O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Apesar de Cristo ter morrido e ressuscitado, cumprindo assim todas as demandas da justiça divina concernentes ao pecado, ainda não vemos isso realizado no mundo. A razão é que a salvação é pela fé e não pelo que vemos, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Fala Romanos 8:24. Pois é necessário que ele reine, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 25 a 26. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Hebreus 2, de 8 a 10. Mas se o Cordeiro de Deus experimentou a morte em favor de todos, como fala Hebreus 2, 9, por que nem todos serão salvos? Pela mesma estranha razão de alguns casos de sequestro. Quando um governo paga o resgate de um grupo de cidadãos sequestrados por extremistas, por exemplo, nem sempre todos voltam aos seus lares. Alguns se convertem à causa dos seus inimigos ou se apaixonam por um de seus inimigos e decidem ficar. O resgate foi pago por todos, mas nem todos foram salvos. Cristo morreu por todos, fala 2 Coríntios 5,14, e o preço pago foi suficiente para que nenhum se perdesse. Porém, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 28. Você só será salvo se estiver entre os que o esperam para a salvação. Como fala Hebreus 9, 28. E isso implica não estar apaixonado pelo inimigo. O pecado do mundo foi resolvido pela obra da cruz, mas os pecados de cada um precisam ser perdoados. Se é verdade que na cruz Jesus morreu para tirar o pecado do mundo, também é certo que ali ele carregou o pecado de muitos, como fala Isaías 53, 12, e não de todos. Ao crer em Cristo, você desfrutará dos mesmos benefícios prometidos a Israel na nova aliança. Eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8, 12. Mas se você persistir na incredulidade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Como fala Hebreus 10, 26. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.